O Band Entrevista está de volta e o nosso convidado de hoje é diretor, ator, dramaturgo, administrador da Companhia Baiana de Patifaria, né, Lelo? Um pouquinho de tudo aí. Quando a Companhia Baiana foi fundada em 1987, ela já nasceu com essa vertente mais pro lado da comédia? Desde o início era um grupo de atores, éramos 6 atores na montagem original de Abafabanque, em 87, que queria fazer comédia, queria pesquisar esse universo do teatro. O teatro não dava sério, a gente vinha de uma ditadura, de um momento difícil. A Abafabanque e a Bofetada foram 2 espetáculos que foram ensaiados, inclusive, para a censura. Era um momento do país em que você era obrigado a fazer um ensaio geral antes da peça estrear para que o censor dissesse: está liberado, não está liberado, corta isso, não corta aquilo. Então, a gente viveu esse momento e a gente veio para trazer alegria. Só que eu acho que o fenômeno do teatro besterol, que nasceu entre Rio e São Paulo ali, que a gente veio em seguida lançar em Salvador, era muito uma maneira de usar o humor como protesto também. Então, a gente usava o texto e os personagens cômicos para fazer críticas como a Bofetada continuou fazendo ao longo de sua trajetória e cada peça nossa continua fazendo. Agora, você já tinha essa veia para comédia ou você foi trabalhando isso? Eu descobri, na verdade, com o Luiz Mafuz, na minha segunda peça, né, no curso livre ainda do Teatro Castro Alves, eu fiz Cabaré das Ilusões, que eram 3 textos de Nelson Rodrigues. Eu fazia uma tragédia, um filho apaixonado pela mãe que se matava, enfim, tragédia das maiores. E num outro momento do espetáculo eu fazia uma farsa de Nelson Rodrigues, onde eu fazia uma tia dentro de Viúva Porém Honesto, o nome de um texto dele. E aí eu fiz essa tia, o primeiro personagem feminino e que arrancava aplausos e que, né, gerava muito riso. Ali eu descobri que eu podia fazer um pouco das duas coisas, o drama e a comédia. Sendo que a comédia me arrebatou de certa forma, mas eu estou vindo aí com um projeto novo, passeando por outra seara daqui a pouco. A gente ainda vai falar disso, né, dos planos futuros, mas antes disso, certamente já devem ter lhe perguntado se é mais fácil fazer chorar ou fazer rir. Eu não sei, assim, a companhia montou 7 peças no repertório e num momento a gente montou um texto de Jorge Amado, Capitães da Areia, onde eu não era ator, eu era só co-diretor junto com Fernanda Paquelê, um grande nome do teatro baiano que está aí fazendo coisas maravilhosas. Fernanda Paquelê dirigiu comigo Capitães da Areia e é um texto que tem o humor de Jorge Amado nas entrelinhas, mas ele fala de um drama social. Um dia um dos atores não pôde fazer o espetáculo no final de semana e eu substituí. Foi muito arrebatador fazer um personagem dramático, né, dentro do universo de Jorge. E aí eu sentia a força daquele texto, das palavras daquele autor e me emocionei realmente em cena. Então, acho que assim, as duas coisas são difíceis, mas o riso ele é muito imediato. Você sabe na hora, o risômetro, como a gente chama, o risômetro da plateia. Se ele está grande, se ele está longo, se ele está curto, se a plateia está fria. Então, a comédia, de certa forma, você percebe logo na hora, né? A emoção do público num texto dramático, você vai sabendo aos poucos, depois. Mas a comédia não, a comédia é de imediato. Então, eu acho que tem um pouco mais de dificuldade até para você se manter dentro do personagem. E a companhia é uma companhia que improvisa muito, que brinca muito com os textos. Então, assim, as pessoas assistem muitas vezes por isso, porque nunca estão assistindo a mesma peça. É o mesmo texto, os mesmos autores, o mesmo elenco, mas necessariamente, entendeu? A gente consegue inserir coisas dentro do texto. Eu estava assistindo o jornal, assisto o jornal sempre pensando nisso. O que é que eu posso tirar do dia a dia, do cotidiano das pessoas para inserir nos meus personagens. E aí a gente vai se renovando, vai respirando e fazendo sempre uma coisa nova, embora esteja no mesmo espetáculo. Então, esse retorno imediato, essa resposta imediata da plateia possibilita que ali no momento da peça, da encenação, vocês acrescentem algum diálogo, algo novo? Total, a comédia total. possibilita isso? Eu acho que quando você faz comédia, o público te dá um impulso. E se o público tiver, digamos, o público estiver mais frio numa determinada noite, por alguma razão, já fizemos espetáculos, né, como a Bofetada em momentos muito difíceis para o país, né?
momentos muito dramáticos para o país. E aí você enche a sala, mas o público ainda está com aquela energia ainda do noticiário, da notícia não muito boa que aconteceu. E aí a nossa tarefa é inverter aquilo, é inverter esse processo de que a plateia está meio fria e a gente conseguir aquecê-la. Então vira meio que um desafio, assim, vamos, entendeu? Vamos improvisar, vamos brincar para que eles entrem. E a gente tem conseguido, não é à toa que a companhia existe há 27 anos. Eu acho que essa é a prova de que a gente, de certa forma, tem feito, acima de tudo, se comunicar. Eu acho que a companhia se comunica com públicos diferentes, de regiões diferentes do país, de cidades diferentes, idades diferentes, faixas etárias, enfim, eu acho que a gente se comunica bem. Lelo, conte pra gente a sua experiência de ter sido dirigido por Rolf Maia na peça musical, comédia musical, Os Noviços Rebeldes. Foi um grande encontro. Assim, o Wilson de Santos era um ator paulista que integrava a companhia naquele momento, a bufetada estava no auge, em 1994. E aí Frank Menezes, um dos atores, decidiu fazer carreira solo. Um ator que eu admiro, tenho o maior carinho, decidiu fazer carreira solo e a gente meio que naquele momento ficou no impasse de substituí-lo ou não. E aí o Wilson falou, olha, eu assisti um espetáculo com um elenco feminino em São Paulo, é um grande sucesso, o texto é incrível, e ele sabia de cor, tanto o texto quanto as letras das músicas, e ele cantava pra gente. E aí fomos atrás dessa história de Noviças Rebeldes, que é um texto americano e tal. E aí descobrimos que os direitos estavam na mão de Wolf Maia, que naquela época estava dirigindo A Viagem, uma novela que estava super, grande sucesso na TV. E aí ligamos e Wolf falou, eu vi a bufetada no Rio, aqui no Teatro Ipanema, me apaixonei por vocês, eu não quero ceder os direitos, eu quero dirigir. E como o Wolf tem um know-how de teatro musical muito forte, então foi o aprendizado completo, porque ele veio e disse, eu quero que vocês se preparem tecnicamente, aprender a cantar, dançar, para depois eu vir e somar com o texto. E aí a Noviças estreou em 95, fomos para Nova York em 97, o autor americano veio ao Brasil, se apaixonou pelo espetáculo, levou para lá, para Nova York, fizemos 2 semanas de off-Broadway lá e a gente aprendeu muito ali. Foi outro mestre, assim, Fernando Guerreiro é o mestre da comédia, Luiz Mafuso é o mestre no drama e Wolf Maia é meu mestre na comédia musical. Muitas influências, mas no próximo bloco a gente vai continuar saboreando essa história de Lelo Filho. Não saia daí.